Mitos e verdades sobre a psicanálise? Check! Psicoterapia e psicanálise são a mesma coisa? Não, isso é mito. Porque a psicanálise ela se trata de um método de tratamento. Já a psicoterapia é uma definição mais generalizada do que seria, as possibilidades psicoterápicas, os métodos que envolvem psicanálise ou não. Na psicanálise, tudo é sexo, mito ou verdade. Eu vou explicar para vocês hoje por que é mito, pessoal. Esse mito é derivado de uma compreensão artificial das ideias de Freud e também pela falta de conhecimento das ideias de outros autores deste campo psicanalítico. A princípio, Freud nunca defendeu essa tese de que todos os nossos comportamentos fossem relacionados e derivados somente e exclusivamente aos impulsos sexuais. Muito pelo contrário, ele acreditava sim que existiriam outros impulsos muito importantes também, além dos impulsos sexuais, e que exerceriam um papel de grande influência no nosso comportamento humano. Já mais para o final de sua vida, Freud propôs que, na verdade, os impulsos se dividiriam em duas categorias. Elas seriam impulsos de vida e impulsos de morte. O que seriam esses impulsos de vida? Impulsos de vida são os impulsos sexuais e os impulsos de autopreservação. Por exemplo, o impulso que nos leva à alimentação é um impulso de autopreservação. E o que seria esses impulsos de morte? São aqueles impulsos que nos agridem e agridem o outro. Uma análise pode demorar anos. Verdade. Uma análise, inclusive, pode demorar mais do que isso. Ela pode demorar uma vida toda, dependendo do paciente, dependendo do caso, dependendo de como esse paciente colabora, enfim. Só que isso vai justamente em contramão daquilo que nós vemos atualmente, que é uma indústria farmacêutica que ganha muito dinheiro com a venda de medicamentos antidepressivos, medicamentos para ansiedade, para insônia, enfim. E as pessoas tomam esses medicamentos numa busca para curar, para acabar com esse mal de uma maneira mais rápida, só que só vão adiando um problema que precisa ser resolvido com um analista, com um terapeuta. Na psicanálise contemporânea, torna-se desnecessária a consideração do tripé analítico por se tratar de um conceito muito antigo e ultrapassado? Isso se trata de um mito, porque o tripé psicanalítico da psicanálise, ele sintetiza as três partes da formação de um psicanalista. E assim, mesmo embora o tripé tenha seu fundamento na origem da psicanálise, que remonta na virada do século XIX para o século XX, através do Freud, que é considerado o pai da psicanálise, o tripé psicanalítico ele determina o que uma pessoa precisa estudar para se tornar psicanalista. Ou seja, como regra, os grandes psicanalistas dos mais renomados institutos de formação de todo mundo concordam com o tripé psicanalítico, que basicamente é o estudo da teoria para aprender o conteúdo técnico e os conceitos essenciais das obras de cada autor, a análise, ou seja, o psicanalista precisa seguir sendo analisado por outro profissional, durante o tempo em que ele quiser atuar como psicanalista, de forma a adquirir um maior autoconhecimento, um conhecimento maior sobre si, e a supervisão, que seria basicamente seguir as orientações e os estudos de caso com o auxílio de um psicanalista mais experiente também, no caso, fazer um acompanhamento. Para ser psicanalista é preciso cursar psicologia? Mito. A psicanálise ela é uma terapia ou uma análise, como é costumado chamar, conduzida por um psicanalista. Logo, se você tiver uma formação em psicanálise, não necessariamente você precisa ser psicólogo. Só tendo essa formação já é o necessário para você se tornar um psicanalista. Para ser psicanalista, torna-se desnecessário o desenvolvimento de certas habilidades indispensáveis para uma prática clínica bem-sucedida? Então, isso se trata de um mito e eu vou elencar agora alguns atributos indispensáveis para essa prática clínica acontecer de uma forma bem-sucedida. Alguns desses atributos devem ser destacados, aqueles que aludem a uma capacidade de empatia, continência, paciência, intuição, amor às verdades e à liberdade,
respeito à autonomia do outro, capacidade para suportar dor mental, frustrações e decepções, prazer da criação e, muito particularmente, a de possuir um talento especial para a prática da ciência e da arte psicanalítica. E nessa questão que entra o tripé psicanalítico, né? E daí que vem a importância do estudo da teoria, da análise pessoal e da supervisão. É claro que ninguém vai se formar psicanalista já chegando sabendo de tudo, né? Daí que vem a importância de se saber sobre o tripé psicanalítico e de se principalmente praticar o estudo da teoria, realizar a análise pessoal e a supervisão, porque a supervisão é extremamente importante. Boa noite. Passando aqui em nome de todos os integrantes do grupo para deixar os nossos sinceros agradecimentos a você que dedicou um pedacinho do seu tempo nessa noite para poder aprender um pouquinho com a gente. E fiquem agora com um pouco dos memes, para dar uma quebrada no giro e dar aquela descontraída. Um beijo. Um paciente vai até um consultório psicanalítico se queixando de mania de grandeza. Chegando lá, o psicanalista convida ele a deitar-se no divã e contar tudo desde o início. E aí então ele começa. No princípio, eu criei o céu e a terra. Então, de acordo com a teoria psicanalista, que aborda os conceitos de id, ego e superego, nós notamos nesse indivíduo uma ausência do superego, que é uma espécie de general da mente, que é uma espécie de ditador que nos diz o que é certo e o que é errado. Nessa tirinha a gente trabalha com a ideia do psicanalista, que é tido como uma pessoa perfeita, que tem todos os seus conflitos resolvidos, né? Só que na verdade não é bem assim, né? Tanto que uma análise pode demorar muito tempo, ou uma vida toda, né? E outra coisa é que a psicanálise faz isso com o indivíduo, ela desorganiza ele e depois organiza novamente. Mito. Porque nesses 100 anos de psicanálise, Numa terapia psicanalista, o indivíduo... terapeuta. Mãe! Mãe! Abaixa aí que eu tô gravando o vídeo aqui. E chegando ao consultório, o psicanalista convida ele a se deitar no divã e contar tudo desde o início. O treino Isso é tudo bem, pessoal.